Bom dia, irmãos. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses para nós continuarmos o nosso estudo nesta carta maravilhosa. Maravilhosa. Todas as cartas são, mas essa aqui, ela tem um sentido prático muito profundo. Quase não tem doutrina. A doutrina que aparece aqui é mais sobre a vinda de Cristo. Mas não foi a intenção de Paulo escrever uma carta doutrinária para a igreja lá. Ele deu doutrina quando ele estava lá, mas ele mandou essa carta apressadamente. Ele estava preocupado com a situação da igreja. Quando ele ouviu as notícias que Paulo e Silas tiveram que fugir de Tessalônica por causa da perseguição dos judeus. Mas quando ele fugiu, deixou irmãos, pessoas que se converteram. E ele ouviu as notícias, irmãos, lembram? E que a igreja estava maravilhada. Pessoas tinham se convertido a Cristo. E estavam assim, aguardando a volta de Cristo. Foi tão bom, né? E os irmãos lembram que o tema central aqui é a vinda de Cristo. É o tema. Cada capítulo aqui, nos 5 capítulos, termina com a vinda de Cristo. Eu mostrei isso para os irmãos, cada capítulo. Olha o versículo 10 do capítulo 1. Os irmãos já viram aí? Olha o capítulo 2, versículo 19. Olha o capítulo 3, versículo 13. Está vendo? Capítulo 4, ele fala do arrebatamento da igreja. Está vendo aqui? É o tema desse capítulo. E o capítulo 5, certo? É o versículo 23. Ele fala sobre a vinda de Cristo. É o assunto dele. Porque a igreja estava maravilhada, a igreja acordou para isso. Tá? E o Espírito de Deus nos tomou esta carta para nós hoje. Eu expliquei para os irmãos o versículo 1. Só vou dar uma relembrada aqui bem rápido para os irmãos. Eu falei do ministério de Paulo. Paulo era o apóstolo, tá? E a palavra apóstolo está indicando de quem mandou Paulo. Lembra? Deus o Pai mandou Cristo. Cristo enviou seus apóstolos. Esse é o princípio. Então, Silvano, ou Silas e Timóteo não eram apóstolos. Eles eram apóstolos no sentido de que foram também para trabalhar, enviados, mas não com documento de apóstolo. Silas, qualquer outro, fora os 12, esses homens sabiam que eles não tinham autoridade apostólica. Isso que é importante. Sabe aquele documento, eu sou apóstolo. Então, qualquer um que se designa apóstolo hoje, ele é um mentiroso. Porque o apostolado foi dado a esses homens. Tá? Então, não inventemos como a Igreja Católica, que passou isso para os papas, né? E assim por diante. Tá? Também, irmãos, eu falei sobre a palavra igreja. A importância da igreja. A palavra igreja nunca designa uma pessoa. Nunca. Então, quando alguém fala, eu sou a igreja, ele está tremendamente enganado. Porque a palavra eclesia, no grego, ela significa um grupo de chamados do mundo para Deus. É esse o sentido da palavra eclesia. É a palavra chamado, Deus que chama. Né? E chamado do mundo para Deus. Assim é a igreja. E Israel também, de certo sentido, no Velho Testamento, era a igreja. Tá? A congregação de Deus, chamado do Egito para o Senhor. E aqui é a igreja de Deus. Então, quantas pessoas hoje brincam com isto, irmãos? A igreja é o local de Deus, onde Deus coloca um pastor, ou dependendo do número, pastores, tá? Que podem lidar com suas vidas. Tá? A igreja é importante,
A igreja é um lugar de pessoas amadurecidas, que ajudam uns aos outros. Na Bíblia não tem divisão, não. A igreja é um ambiente dos eleitos de Deus. Ali tem pobre, tem rico, e quando entra na igreja, essas diferenças elas vão embora. Importante isto. Também salientei aqui, irmãos, da unidade que existe entre o Pai e o Filho. A igreja foi idealizada na eternidade. Foi programa da triunidade. Foi o conselho de Deus. Não se faz conselho com uma pessoa. Conselho, 3 pessoas. E planejaram, os irmãos veem isso. Em Efésios capítulo 1 inteiro, praticamente. Então, é um planejamento com a mente de Deus, o Pai. Dentre as 3 pessoas, o Pai é designado para ser o grande projetor desta tão grande salvação, da grande eleição. E ele entregou ao Filho os eleitos. Lembra o capítulo 17 de João? Aqueles que tu me deste, ó Pai. Ele ora. Tu me confiaste a mim, tu me entregaste a mim. Que amor o Senhor tem pelo seu povo. Então, a igreja é um lugar assim, queridos irmãos. Então, dê valor. Tá? Cuidado, porque Satanás tem espalhado igrejas miseráveis. Igrejas piores do que Laodiceia. Espalhadas por aí, enganando o povo. Laodiceia torna-se até perigosa, porque é aquela igreja de pessoas que pensam que são crentes e não são. No capítulo 3 de Apocalipse. E então, no final do versículo 1 aqui, ele fala graça e paz. Irmãos, Deus não dá esse tipo de saudação para todo mundo. Tá? Se você quiser falar graça e paz para alguém, fala. Mas graça e paz era uma saudação dada somente para os apóstolos, pelos apóstolos. Você vê Paulo falando, Pedro falando e João falando. Os outros não falam. Por quê? Eu falei para os irmãos. Porque graça e paz é como se Paulo entrasse aqui, os irmãos ficassem, puxa vida, graça e paz. O que eu trouxe, os apóstolos estavam com o que dizendo, o que eu trago para vocês não tem nada a ver com a lei, não tem nada de maldição, é graça e então tranquiliza. Por isso que eles viviam das doutrinas dos apóstolos. Não estou condenando quem fala, por favor, irmãos, mas não tem nada a ver com uma saudação intitulada, já marcada para... Não tem nada a ver. Quiser falar boa noite, bom dia e tal, e citar um versículo para alguém, pode ser, tá bom? Agora nós vamos para a parte seguinte, que começa aqui, no versículo 2. Vamos lá. O que Paulo faz nesse capítulo, irmãos? Paulo está tão embasado de alegria pelo que ouviu a respeito da igreja de Tessalônica, que eu creio que ele ajoelhou ali, ergueu as mãos e glória ao Senhor. Nosso trabalho não é vão. Não é vão. Ele estava vendo os frutos do trabalho no meio da perseguição, os resultados maravilhosos. E ele diz o quê? Sempre graças a Deus por todos vós. Por que ele faz isso? A gente às vezes pensa, do graças a Deus, eu sempre está pensando no homem, né? Eu vi até uma música cantada, eu até chamei a atenção dos pastores aí, aquela música era Barnabé, natural de Chico, um louvor ao homem, irmãos. Falei, vocês estão errados. Deus pode pôr a mão numa igreja, ou numas igrejas, cantar uma coisa dessa. O louvor é sempre a Cristo, sempre, sempre. Você não pode colocar Paulo, não pode colocar Calvino, não pode colocar ninguém. A glória é do Senhor. O louvor só é Ele. Adorai-o na majestade dele. Então, Paulo está aqui bem firme, dou graças a Deus. Quem
Quem somos nós, irmãos? Que era Paulo? Nós somos instrumentos de Deus. Se Deus não quer mais Davi Sena, acabou. Tira, coloca outro. É assim que ele faz. Os servos dele são dispensáveis. Por isso que ele pegou pegou a sepultura de Moisés e escondeu, porque ele sabia a natureza do homem que é resignadamente idólatra. E tendiam ir lá e adorar Moisés na sepultura. Paulo está falando aqui, glória a Deus, graças a Deus por todos vós. Então, quando miramos a igreja, nós olhamos o quê? Fruto do meu trabalho? Não. É fruto da obra do Espírito de Deus. Então, glória a Ele. Você quer ver a foto dos eleitos? Você vê o povo de Deus, os santos de Deus, eles são conquistas do Espírito de Deus. Claro que Deus vai nos usar, vai usar outros servos dele, e glória a Ele por isso. Mas os servos de Deus tributam louvores a Ele, porque a glória é dele. Vamos lá. Outro detalhe aqui, irmãos, esse texto aqui, terminei fechando aqui o local, vamos voltar aqui ao texto. Ele diz, mencionando-vos, está vendo aí? Em nossas orações. Vendo? E aí, o trabalho do ministério não é brincadeira, irmãos. Se vocês pensam que é só pregar, a pregação em si já é um trabalho dificílimo. O pastor que não escreve, não prepara, só pega a Bíblia e vai falando assim o que ele nem sabe o que é ministério. O pastor é chamado para colocar a poupança dele na cadeira e deixar virar essa poupança quadrada ali, para se gastar com a palavra. O livro de Deus deve ser o livro. Jeremias, ele disse, eu comi, eu pus esta palavra e ela entrou lá dentro de mim. É assim que o pastor deve ser, irmãos, qualquer obreiro. Eu fico com dó dos jovens pastores hoje. Eles ficam tão vidrados com outras coisas. Estão vendo, aquela igreja está crescendo, vão atrás para ver como é que cresce. Volte para a Bíblia. Volte. A palavra de Deus, ela é suficiente. Enche o seu ser da cabeça aos pés da palavra. E Deus falará aos corações, chamará os seus pela palavra. Mas, olha outra atividade aqui. Oração. Não é brincadeira. Eu tenho uma igreja pequena. Então, eu incluo que parentes, pessoas que já vieram na igreja e tudo, para orar. É duro, irmãos. É tempo de horas e horas orando pelos crentes. Não é brincadeira. Tá? E Paulo não tinha sossego para isso. E, além de tudo, irmãos, ele diz, e sem cessar, olha o versículo. O que ele faz? Recordando. Quer dizer, ele sai da oração e vai para uma recordação. O que ele viu lá? O que aconteceu na igreja? Veja bem. E foi a coisa rápida. Diante do nosso Deus e Pai, de que? 3 coisas. Os irmãos estão vendo aí? Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses pilares, esses 3 pilares, fé, amor e esperança, é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. E esses 3 pilares, eles mostram o que é a igreja, o que devemos esperar da igreja. Como é que uma igreja pode ter maturidade? Tendo essas 3 coisas. Primeiro, a operosidade da fé. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? A primeiríssima lição é que a fé que entrou no coração daqueles irmãos de Tessalônica não foi uma fé falsa. Não foi uma fé operada por homens. Foi uma fé que veio do Espírito de Deus.
Então era uma fé operante. Eu sempre tenho mostrado para os irmãos, porque o arminianismo produziu uma fé assim, só para salvar. Ah, você crê? Então você está salvo. Espera um pouquinho. A obra da fé é algo incrível. Paulo fala sobre isso em Romanos. Os irmãos lembram? Versículo 17 do capítulo 1. De fé em fé. Quer dizer, o que ele está ensinando ali é: começou pela fé, continua pela fé. Os irmãos percebem? Aí ele acrescenta aquele versículo de Abacuque: o justo viverá da fé. Os irmãos percebem? A mesma fé que você diz que creu em Jesus para a sua salvação é a fé que conduzirá você. Cada dia. O único tempo que você não vai precisar mais de fé é quando você estiver no céu. Tá? Enquanto estiver aqui, o que alimenta a sua vida, o que alimenta a sua força, é pela fé. Eu estou mostrando para os irmãos porque nós estamos convivendo hoje com uma religião puramente emocional, irmãos. Olha os cultos que estão havendo. Tudo é emoção. E a emoção é o seguinte: você sai do culto, tem as músicas que você gosta, tem o ambiente que você gosta, mas saiu dali, tudo apaga. A emoção é assim, apagou. Você tem que voltar de novo. É como droga, irmão. Tem que usar de novo. Tá? Mas o crente não. O crente ele estabelece pela fé. Foi assim, queridos irmãos, com a igreja de Tessalônica. Eles assentaram a base na verdade. E ali a fé foi operante e era vista. Quando a fé é assim, o que vem em seguida? O amor abnegado. Está vendo aí? A palavra amor aqui, esta palavra HP. Eu já ensinei para os irmãos sobre isso. Esta palavra difere da palavra philos. Philos é o amor de sentimento. O amor de um esposo para com a esposa e vice-versa, de família, de filho e tal, para a mãe, para o pai, de amizade. Mas esse termo aqui trata daquele amor operante pela fé. Quando você ama verdadeiramente, você passa a amar as pessoas, especialmente os crentes. Você quer ver o bem de todos. É o resultado da obra da salvação, irmãos. Porque quando você percebe que Deus lhe tirou das trevas para a luz, que você foi alvo desse amor de Deus, você vai querer amar as pessoas também. Olha o que a salvação produz. Deus teve misericórdia de mim, então ele tem misericórdia do meu amigo, ele teve misericórdia desses irmãos que estão. Então acaba, sabe, aquela atitude de discriminar as pessoas? Porque não tem isso no ambiente. Um ambiente de um amor cristão, você olha agora em Cristo cada um. Então quem é advogado dentro da igreja? Eu sou igual. Aquele irmãozinho que trabalha com pedreiro. Quem é um médico, por exemplo? Eu sou igual a qualquer pessoa aqui. Porque Cristo faz isso. Eu já citei para os irmãos como Paulo tratou disso na igreja de Corinto. A igreja estava dividida. A igreja tinha grupos lá dentro, tinha partidos lá dentro. E Paulo falou: irmãos, falou para a liderança da igreja: olhe para trás, olhe para os irmãos. O que é que vocês estão vendo? Pessoas chamadas. Então aqui dentro não tem essa diferença. Ah, lá fora tem, no mundo tem, dentro da igreja, não. A cruz nos uniu, irmãos. A cruz rompeu com o mundo, com as diferenças. Então passou da cruz pela conversão, você é igual aos outros. Isso gera amor, amor genuíno. Outro detalhe, queridos, veja em terceiro lugar, firmeza da vossa esperança. Nós vivemos dessas três coisas: fé, amor e esperança. Incrível, né? Porque a salvação opera esperança. Mas notem, irmãos, tem a esperança bíblica e tem a esperança brasileira. No Brasil, a esperança é um talvez. Estou esperando que isso aconteça, né? A esperança. Mas é interessante que na Bíblia não é. Esperança na Bíblia é certeza.
Eu me lembro quando eu estava morando em São Paulo, ficamos um ano, eu e minha família, né? O Gessé era bem pequeno, né? E talvez da idade do filho dele. E quando eu saía para visitar uma igreja, deixava a Nádia com os meninos em casa. Quando eu voltava à noite, a luz estava acesa. Ele estava querendo, como que querendo dizer, estou esperando meu marido, eu sei que ele vai chegar. Na realidade, esperança é isso. É você saber, com certeza, que eu não irei para o inferno. Jesus me levará. E ele trata disso aqui, irmãos, no versículo 10. Observe. Veja o versículo 10. Para aguardardes da onde? Dos céus, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra de quê? Da ira vindoura. Está vendo? Isso é esperança. Irmãos, quando há dúvida, você fica preocupado. Eu vejo hoje o que está acontecendo. O trabalho das igrejas hoje, visto que o evangelho não chegou com sua eficácia, a tendência é de colocar pessoas em atividade. Tá? Vamos trabalhar, vamos todo mundo, vamos sair para evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você está colocando pessoas em atividade para a pessoa se sentir bem. Tá? A Bíblia não opera desse jeito. O que deve operar dentro da igreja, a atividade dentro de uma igreja, é a fé verdadeira, firmada na verdade, o amor genuíno, que chama a atenção, que ajuda uns aos outros, que corrige uns aos outros, que edifica uns aos outros, e a plena esperança da glória, onde nosso coração não é posto no mundo, nem no dinheiro, nem nas ambições desta vida. Nós não amamos mais este mundo maligno. Esse é o ambiente dentro de uma igreja, irmãos. Então, quando opera assim, você não precisa ser levado pelo ativismo que está acontecendo hoje nas igrejas. Dá tempo de falar alguma coisa mais, queridos irmãos. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Paulo sintetiza tudo isso dizendo: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Eu sublinho esse texto aqui, por quê? Porque eu já vi muitas pessoas impressionadas, admiradas pela doutrina da eleição. Ficam encantadas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A doutrina da eleição, se ela não for pregada da maneira correta, ela transforma-se num colchão para a pessoa deitar e tranquilizar. Fui eleito mesmo? Espera, não tem isso na Bíblia, não. A mensagem principal da Bíblia: Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu vejo a cruz, eu vejo o meu Senhor, eu me converto a Ele. Eu estou dando a entender que eu fui eleito. Porque esse acontecimento não pode ocorrer a salvação na vida de um irmão ou irmã, se não for por obra da eleição. Os irmãos perceberam? Então, qual é o indicativo claro que uma pessoa foi eleita? É que ele mirou a cruz, ele mirou o cordeiro, porque esse foi o objetivo. O instrumento da eleição foi Cristo morrendo em nosso lugar. Então, esses crentes de Tessalônica deram a entender, Paulo falou: nós estamos embevecidos. Vocês estão apenas mostrando que vocês foram escolhidos por Deus. Que fantástico, né? Uma igreja, alguém exemplificou isso numa igreja, né? Alguém entra e está uma placa lá na entrada: Cristo morreu pelos nossos pecados. A pessoa entra e se converte. Mas logo dentro da igreja, Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Os irmãos perceberam como a ligação está? Irmãos, tem duas, eu diria para os irmãos, tem dois picos de luz na Bíblia: a eleição e o Calvário. Quando a luz principal, aquele farol
vem da cruz. É a cruz de onde emana tudo. Quando o pecador se converte, a luz o farol da cruz do Cordeiro leva lá para a eternidade passada. Ele me havia escolhido. Porque se ele não me escolhesse, eu nunca seria salvo. Irmãos, estão percebendo? Por isso, irmãos, duvidar disto. Ele me escolheu. Ele me chamou. Então a Bíblia tem essas duas coisas. Ele me escolheu e ele me chamou. Ele me chamou porque ele escolheu. Os irmãos percebem? As duas coisas estão bem ligadas, bem unidas. Aí, então, ao farol da cruz, move em direção ao meu futuro. Eu quero andar consciente do que vem à cruz. Não me tira disso, Senhor. Eu quero que a luz do Calvário brilhe. A Vívia no hospital, ela falou, eu vou para o céu. Aí a luz do Calvário vem. Se eu morrer, estarei lá. Os irmãos estão percebendo? Então, não há peregrinação do crente. O crente não pode peregrinar sem essa luz que vem da cruz. Ele morreu por mim. O meu pastor ressuscitou. Eu ressuscitei com ele. E ele me guia e guiará até a chegada lá na glória. Os irmãos percebem que esse farol do meio é suficiente para brilhar para o passado e o futuro. E, queridos irmãos, no domingo que vem eu vou explicar como foi que aconteceu isso em Tessalônica. Como foi? A partir do versículo 5 até o final. Nosso tempo acabou. Que o Senhor venha alimentar nossas almas com essas verdades eternas.